Opa, tudo bem? Tarcísio Figueiredo aqui falando. Nesse vídeo, eu quero falar para você aqui qual é a diferença entre consórcio e financiamento, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, porque é algo bem comum aqui no Brasil. No momento que alguém está querendo comprar uma casa, comprar uma moto, carro, às vezes até mesmo adquirir alguma viagem, qualquer outro tipo de serviço, e a gente sabe, né, que a maioria da população brasileira não tem dinheiro guardado, né, às vezes para pagar à vista e tudo mais, e essas modalidades foram criadas para acelerar esse tipo de conquista, né, que muitas vezes é o sonho de alguém e tudo mais. Então, se você tem essa curiosidade ou realmente está na dúvida se é melhor pegar um financiamento ou um consórcio, assista esse vídeo até o final que eu vou sanar essas dúvidas para você. Se o tipo de assunto é interessante para você, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para você não perder nada do que eu compartilho por aqui. Se você busca um método simples, passo a passo, que te ajude a guardar de 100 a 300 reais todos os meses, sem abrir mão das coisas que você gosta, eu criei um método, um treinamento baseado só nisso que vai te ajudar em muito. Ele se chama Mapa da Organização Financeira. Quer saber mais detalhes? Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, começando aqui pelo financiamento. O que é de fato financiamento? O financiamento ele é um tipo de contrato para obter crédito, ou seja, obter dinheiro que é estabelecido entre, um lado, tem as pessoas, que são as pessoas físicas, né, gente normal, ou pessoas jurídicas, empresas, e também a instituição financeira que vai conceder esse crédito, ou seja, esse dinheiro, que na maioria das vezes são os bancos. Em outras palavras, o financiamento é uma maneira, né, de você adquirir determinado bem no médio e longo prazo, e nesse período de pagamento haverá algumas taxas e também juros para você pagar. No financiamento, o que vai garantir de verdade que aquela dívida será paga, né, porque o financiamento é uma dívida, é justamente o bem que está atrelado a ele. Ou seja, no financiamento imobiliário, está lá como garantir o imóvel, se for de algum carro e tudo mais, tem um carro, a moto e assim vai. Aqui no Brasil, se você for comparar, né, daquelas dívidas de maiores juros, como o cartão de crédito e cheque especial, o financiamento ele tem um juros muito baixo, né? Normalmente na casa aí de 9%, não sei, varia muito de como está a taxa de juros, a taxa Selic aqui no Brasil. Aqui no Brasil, atualmente, né, os bancos, eles só financiam até 80% de determinado imóvel, automóvel, e 20% você precisa dar de entrada. Essa entrada pode ser o seu capital próprio, que você acumulou ao longo do tempo, ou muitas vezes pode ser o FGTS, né? Você pode utilizar o FGTS para isso também. Não só para você dar entrada no financiamento, como muitas vezes para bater lá o seu saldo devedor. Mas vamos lá, quais são as vantagens de você adquirir algum bem via financiamento? Uma das vantagens é que você, na hora, já pode utilizar o imóvel, né? Vamos pegar aqui como um caso aqui de um carro. Ou seja, se você vai financiar um carro, na mesma hora você vai lá, já pode ter o seu carro e ao longo do tempo você vai pagando. No financiamento, o prazo também para você pagar, geralmente, como eu falei, é mais longo, de médio a longo prazo. Se for de casa própria, né, de algum imóvel, geralmente leva aí 360 meses, né, 30 anos. A de automóvel geralmente é mais curta, às vezes é 48 meses, 36 meses, depende muito aí de uma coisa ou outra. A maior desvantagem, né, eu acredito eu, do financiamento é que, no final das contas, você vai pagar mais juros. E é aquela história, por mais longo que ele seja, mais juros você vai pagar. Se você for colocar aí na ponta do lápis, muitas vezes, quando você faz um financiamento de algum imóvel, você paga quase o valor de 2 a 3 imóveis. É um negócio absurdo, o tanto de juros que a gente acaba pagando e as pessoas não se dão conta nisso. Mas é claro que existem estratégias também de que você não precisa levar o financiamento até o final, por exemplo, no caso de casa, 30 anos. Se você criar uma estratégia de ir amortizando essa dívida, você pode quitar muito mais rápido. E a outra desvantagem é justamente o risco do bem que está atrelado ao financiamento, né? Ou seja, uma média aí, se você ficar 3 meses sem pagar o seu financiamento, o banco ele já pode querer tomar sua casa, querer levar a leilão, o seu imóvel, a mesma coisa. Então, é um risco complicado, é um tipo de dívida que, quando você faz, você sempre tem que dar prioridade para estar sempre pagando em dias, porque dívidas que têm bem atrelados, os juros é mais baixo justamente por conta disso, mas o risco de você, consumidor, é muito maior de você perder. Então, quando você for fazer o financiamento, faça isso de uma forma planejada. Se imagine assim, ao longo dos anos se passando, você vai ter condição de pagar, porque pode se tornar uma tremenda dor de cabeça para você. Vamos lá agora falar de consórcio. O consórcio é algo que foi criado justamente aqui no Brasil. E qual é a definição aqui de consórcio? O consórcio é a modalidade de compra baseada na união de pessoas, que pode ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que elas são formadas em grupos, com a finalidade de formar uma poupança, ou seja, um colchão financeiro
para adquirir algum bem, que pode ser móveis, imóveis ou também de serviços. A formação desses grupos ela é organizada pela administradora do consórcio, que pode ser também o banco, e autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, ou seja, pelo BCB. Mas como é que funciona o sistema do consórcio? Vamos lá. Olha só, no sistema do consórcio, o valor do bem ou do serviço, ele é diluído ao longo do tempo, né? Ou como está estipulado lá no contrato, dividido para todos os integrantes do grupo que vai pagando aquilo ali todo mês. E aí, em cada mês, a administradora do consórcio, ela vai contemplando alguém com aquela carta de crédito para adquirir determinado bem. É feito através de sorteio ou as pessoas integrantes desse grupo, né, pode dar um lance, que seria uma quantia de parte, né, do valor desse contrato, para aumentar sua chance de sorteio. E aí, se ele é contemplado, ele recebe a carta e pode adquirir aquele bem. Mas preciso falar algo super importante aqui em relação a consórcio. Muitos bancos, né, instituições financeiras, vendem o consórcio como se fosse um investimento, mas não é investimento. Porque investimento é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. No consórcio, você não vai ter nenhum retorno financeiro em relação àquilo ali. Você só está ali participando de um sorteio ou qualquer outro tipo de estratégia para adquirir determinado bem. É claro que sim, você pode comprar aquele bem, e no caso de um carro, você pode fazer dinheiro com aquele carro, né? Você pode alugar para alguém, rodar em aplicativo, mas no geral ele não é investimento. Então, se alguém estiver te vendendo um consórcio como investimento, caia fora, que ele está querendo te enganar na maioria das vezes. Mas, enfim, qual é a vantagem de você adquirir um consórcio? É que, em relação ao financiamento, você paga muito menos em relação a taxas, né? Mas você não paga juros, mas você paga taxas. E tem uma questão também do consórcio que muita gente não fala nada, é que a cada ano a sua parcela vai sendo reajustada justamente porque o bem zerado, no caso aqui, vamos botar aqui em cima de um automóvel, ele vai se atualizando de preço por conta da inflação e tudo mais. Então, as suas parcelas, que muitas vezes você achou que ia pagar, sei lá, R$ 400 por mês, vão sendo reajustadas todo ano. Outra vantagem que eu acho interessante no consórcio é que quando você ganha a sua carta de crédito, você especificamente não precisa comprar aquele bem que estava atrelado ao seu valor. Você pode adquirir até um outro menor, ou se puder, você pode até vender para alguém, repassar, enfim, então você não fica preso a uma coisa só, como é na questão do financiamento, que, sei lá, tem lá um imóvel em determinado bairro, você financiou, tem que ficar naquele imóvel. E aí no consórcio não tem isso. Outra vantagem de consórcio, eu acredito que se encaixa mais para empresas que trabalham com transporte, né, de turismo e tudo mais, porque se ela participa de um consórcio, ela vai lá adquirir aquele bem e vai fazer dinheiro com aquele bem. E aí, muitas vezes, o que ela ganha fazendo dinheiro com aquele bem, ela vai e pode pagar o seu consórcio. É diferente de pessoa física, que muitas vezes está pagando lá só para ter mesmo um bem, que no caso de carro, ao longo do tempo vai perdendo valor, vai depreciando, né? Enfim. E a desvantagem do consórcio, na minha visão, a maior é justamente que você demora para ter o bem. Dependendo, se você não der um lance, né, pode levar meses aí até você ser contemplado, você ser sorteado, e nessa brincadeira toda você está pagando, né? Às vezes, no caso de automóvel, você está querendo ter logo o automóvel e não tem, e aí é meio frustrante esse tipo de coisa, ficar nessa espera e tudo mais. Então, acredito que essa é a maior desvantagem do consórcio. Independente de que você queira comprar alguma coisa via financiamento ou consórcio, é super importante que você aprenda a se organizar financeiramente, guarde dinheiro todo mês, porque se você puder comprar à vista mais na frente ou de uma forma mais estratégica, é muito melhor do que você adquirir esse tipo de coisa, porque em um você vai pagar juros e no outro você vai pagar taxa. Fora que tem muita pegadinha em cima disso aí, beleza? Mas a escolha é sua. Então é isso, um forte abraço, eu fui.